Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui, então, nessa jornada com Dante e Virgílio pelo Purgatório. Hoje nós adentramos, então, ao 20º canto. Faltam só 13 para o final dessa jornada aqui no Purgatório, porque depois do Purgatório estamos rumo ao paraíso, né? Seguimos rumo ao paraíso. Hoje é o 20º canto, nós ainda estamos na cornija dos avarentos, né, purgando o pecado da avareza, ok? Ou seja, nós estamos na 5ª cornija. A gente já passou pela soberba, nós já passamos pela inveja, nós já passamos pela preguiça, nós já passamos pela ira e agora nós estamos no pecado da avareza. E falta ainda mais 3 daqui para frente, ok? Acho que né? Isso. Como sempre, eu trago aqui todo o simbolismo e significado que está velado e escondido nas entrelinhas de cada canto, né? Aquilo que realmente Dante queria expressar no seu canto, na sua obra, né? Então, o canto é maravilhoso, as histórias são maravilhosas, mas por trás de cada personagem, de cada história, de cada contexto aqui, existe uma moral, existe um porquê, e através deles Dante quer expressar alguma coisa, ok? Mas isso a gente só compreende mesmo quando a gente aprofunda. Então é uma obra maravilhosa, mas também muito complexa, é preciso sim aprofundar, e é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo essa chave de leitura, os significados, os simbolismos, né, revelando para você o que está escondido, para que você possa então aproveitar melhor dessa obra e tirar dessa obra valiosas lições que sim agregam muito valor na nossa vida, ok? É aquele negócio, né? Às vezes a gente não aprende de ouvir nem de ver, a gente aprende pelo exemplo, né? O exemplo. O sábio é aquele que não precisa passar pela situação para aprender, apenas vendo os exemplos de outras pessoas passando por certas situações já tira valiosas lições. Então, nesse sentido, não precisa sofrer, né? Então, como sempre trago aqui a introdução do canto, do simbolismo e significado. Então, vamos lá para então a introdução desse canto, que é o canto 20º, canto 20, ok? Diz assim a introdução desse canto: Purgatório, de Dante Alighieri. Os dois poetas ouvem uma alma recordar exemplos de pobreza honesta e de generosidade benfazeja. É Hugo Capeto, fundador da Casa dos Reis da França, o qual censura asperamente os seus descendentes. Ouve-se, no entanto, tremer o monte e cantar Gloria in excelsis Deo. E assim começa o canto. Beleza? Então, Dante e Virgílio, eles vão seguindo o caminho ali por aquela encosta com aquelas almas todas deitadas, jogadas de bruço, olhando para a terra. Eles choram bastante, né? Rezando aquela oração dessa cornija, né? A minha alma está apegada ao pó, né? Devolve-me a vida, né, e lembra-te da vossa promessa, alguma coisa assim, né, sobre o Salmo 118, versículo 25, essa é a oração das almas aqui. E são tantas lágrimas, são tantos choros dessas almas que faz tipo uma corredeira, como se fosse uma correnteza, assim, sabe, de água nessa cornija, nesse caminho. E eles vão seguindo. Você lembra que ele estava falando com o ex-papa, que é o Adriano V? Eu estava dentro dos imperadores, dos reis, e é Alexandre, e é Frederico, e é Luiz, e é isso e aquilo, Felipe, papapá. Eu confundi o nome, eu falei no canto anterior, o canto inteiro Alexandre V, não, é Adriano V. Ele estava conversando no canto 19 com o Papa Adriano V, ok?
Adriano V. Então ele se lembra que ele quis meio que se abaixar, se ajoelhar, porque ele estava diante de uma autoridade, né, que é o Papa, e o Papa censurou ele, falando que ele não precisava mais daquilo, porque eles estavam ali, e ali já não existia o poder temporal, ele já não possuía o poder temporal que ele tinha na Terra, então ali ele era mais um diante de um único poder, que é Deus. Aí, então, começando esse canto, Dante está se levantando dessa posição de joelhos, né, que ele estava, seguindo a orientação desse Papa Adriano. Aí ele pega e fala, reclama, né, maldito. Aí ele levanta e segue o caminho, porque eles precisam se adiantar, né. O destino aqui é o paraíso, não é ficar aqui no purgatório escutando as almas. Então, Virgílio sempre, né, mandando ele se apressar para que ele cumpra a jornada. Aí ele fala, maldita sejas tu, ó loba, cujo o apetite insaciável fez mais vítimas do que qualquer outra besta. Você lembra lá no primeiro canto do inferno, que ele se depara com a loba, com o leão e com a pantera? O leão é a soberba, o leão é a soberba, a pantera é a luxúria e a loba é a riqueza, é a avareza, né? A sede pela riqueza, a avareza. E a loba tinha um aspecto magro e feio, né? Então, nesse sentido, parecia faminta. Essa fome e sede pelo ouro, pelas riquezas, né? Pelos bens. Aí ele pega e olha para o céu e fala, quando, ó céu, virá o lebreiro, né? Virá aquele que a expulsará do mundo. E aqui lembra também uma parte do primeiro canto do inferno, que ele fala sobre o lebreiro. Quem é esse lebreiro que vai expulsar essas bestas feras do mundo? Jesus Cristo, né? Na sua vinda gloriosa, na sua segunda vinda gloriosa. Nesse sentido, ok? Que ele destruirá, então, todo pecado, todo mal no mundo, né, e instituirá o seu reino de uma vez por todas, ok? Então eles vão andando, seguindo por esse caminho, até que eles chegam, então, mais adiante, eles escutam uma voz chorando e falando algumas frases. Você lembra que eu falei o canto passado que não tinha nenhum sinal de látego nem de freio aqui, que a gente não tinha percebido? Então aqui está e se apresenta para eles o látego, que é o incentivo, a virtude, a prodigalidade, ou seja, o exemplo de pobreza e generosidade, ok? Esse é o látego aqui. E aqui aparecem 3 exemplos de prodigalidade, ou seja, de pobreza e de generosidade. Maria Santíssima, que é a primeira, ok? Ela está aqui e ele fala sobre a pobreza de Maria, que quando Jesus nasceu, colocou-o em uma manjedoura. Maria, foste tão pobre, pode-se ver porque colocaste o seu filho em uma pobre manjedoura. É isso que as almas falam aqui. Ó bom Fabrício, tu preferistes a pobreza e a virtude em vez da riqueza do vício. Aqui ele fala sobre o exemplo de um romano. Ele foi um cônsul romano e ele se negou a pegar, se recusou a pegar subornos, como era o costume da época, e ele ainda, por causa disso, ele acabou morrendo pobre. Porque eles justamente pegavam esses subornos para fazer tipo uma reservinha, no caso deles precisarem posteriormente. Então ele nunca fez isso, né? E ele acabou morrendo pobre por isso, né? Então não só recusou o pecado, mas também é um sacrifício, né? Digamos assim. E também o exemplo de São Nicolau. Ele fala também sobre São Nicolau, que deu 3 presentes para as 3 belas donzelas. E aqui lembra daquela história de São Nicolau, né? São Claus ou Papai Noel, né? Tinha um homem muito pobre com 3 filhas donzelas e elas não conseguiam casar porque não tinham dinheiro do dote. E passando necessidade, vendo que não ia ter condição, né, de sustentar sua família, ele estava cogitando, o pai dessa menina estava cogitando de entregá-las à prostituição, né,
para sobreviver nesse sentido. Então, o São Claus, sabendo disso, ele que era conhecido por sua generosidade, ele durante 3 noites, ele joga um saco, né, de ouro, de moedas de ouro pela janela, um para cada filha. E então ali dando possibilidade de dote para as filhas, para que então ela pudesse casar e não se perdessem, né? E também a família não se perdesse. Então, nesse sentido de generosidade e de pobreza, prodigalidade, que é o contrário da avareza, ok? E daí fala assim, essas palavras que eu ouvia me foram tão agradáveis de ouvir que eu fui me aproximando dessa alma, e essa alma conversou com ele então, se revelando quem ele era, né? Ele fala quem tu fosse, a boa alma, que fala com tantas coisas boas, que eu vou lembrar-te de ti quando voltar para a terra. Mais ou menos isso que Dante fala. Então ele começa a falar quem ele foi. Ele fala, eu fui o Hugo Capeto. Fala, não muito pelo conforto que talvez as almas lá na terra podem me dar, mas porque você é muito iluminado e ainda vive. Eu vou lhe dizer, daí ele se explica, né? Ele fala, eu fui a raiz maligna da França, que escureceu toda a terra cristã. Ele é o patriarca de todos os Luíses e Felipes da França. Aí ele fala que o Capeto, que é a árvore maligna que vem de França ali, né, e todos os seus descendentes, ele que é o patriarca de todos os Hugos e Felipes, que é de 900 a 1300 por aí, todos os reis ali foram nomeados como Luís e Felipe. E depois disso, né, veio a Carlos Valois e tomou o lugar deles, o posto deles, nesse sentido. Ele vai contando essas histórias aí, né, que tem o Carlos I, o Carlos II e o Carlos III. E tudo isso por seja de poder e de riqueza. Tudo isso aqui é exemplo de poder e de riqueza. Todos esses reis aqui, né? É que os reis tinham muitas posses, né? Castelos, riquezas e por isso poder. Então é normal de a gente ver um rei aqui nesse campo, nesse espaço, nessa cornija onde está sendo purgada a avareza. Né? O apego aos bens materiais, aos bens terrenos, apego à riqueza e o dinheiro, né? E o poder que tudo isso proporciona, nesse sentido, né? Só que ele lamenta, avareza, que mais poderá fazer o sangue, né? Do que já fez, até mesmo as pessoas desprezarem a própria carne. Aí terminou essa profecia, ele fala sobre os freios dessa cornija, ou seja, os exemplos de avareza castigados, que são então 7 exemplos. Aí depois de ouvir tudo isso, eles já estavam partindo, dando e fugindo, já estava partindo, quando eles sentem a montanha estremecer. Eles sentem a montanha estremecer e um canto magnífico, maravilhoso, glória a Deus nas alturas, eles cantam. E daí Dante fala que ele praticamente teve a experiência lá dos pastorinhos, quando naquela noite de Natal Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo e eles ouviram e viram os anjos cantarem sobre a vinda, né, cantarem o seu louvor a Deus, né, pela vinda do Salvador. Então eles escutam apenas esse canto maravilhoso, que ele imagina que foi como naquele dia que Jesus veio ao mundo, e eles sentem por isso essa montanha estremecer. Ele falou, nunca quis saber o motivo de uma coisa tanto quanto agora. E continuava ali com Virgílio, meio confusa, atordoada com tudo aquilo, sem saber o que tinha acontecido, mas querendo muito saber. Então, aqui ainda não foi explicado o porquê desse tremor dessa montanha, né? E o porquê desse canto, assim, de repente. Mas vai ser explicado nos próximos cantos, ok? E assim termina esse canto. Alguns pareceres aqui para vocês. Eu já falei sobre a loba, eu já falei sobre os exemplos de prodigalidade, que é pobreza e generosidade. Já falei um pouquinho sobre Hugo, né? Hugo Capeto foi o fundador da dinastia dos Capeto, ok? A árvore maligna da França. Ele reinou sobre a França e foi
patriarca dos Luíses e dos Felipes. Então, a dinastia dos Capeto foi substituída pelos Valois, ou seja, o Carlos Valois, né, que a gente tanto ouviu aqui. Aqui ele fala sobre o Carlos Valois, que por sede de poder e de dinheiro e tudo mais, né, eles matam as pessoas, algumas pessoas, e tomam o poder de outras e tudo mais, fazem um estrago no mundo, né? Sacrificou quando os Valois vêm para a Itália, sacrificam o Corradino e mandam o Tomás para o céu. Ele fala assim, vai falando muitas outras pessoas ali, tá? Então quem foi Corradino? Conradino, ele tentou reconquistar Sicília, mas perdeu para Carlos de Anjou, foi derrotado e posteriormente executado. Referente a mandar Tomás para o céu. Foi nessa época aí que São Tomás de Aquino morreu. Carlos de Valois, que é irmão do Felipe IV, que é o Belo, ele foi chamado pelo Papa Bonifácio VIII da Itália como pacificador e acabou tomando o poder. Então via aí nesse tempo boato que São Tomás de Aquino ele não morreu de causas naturais, mas ele tinha sido morto, envenenado por seu próprio médico, a pedido e a ordem de Carlos de Anjou, isso em 1274. E o terceiro Carlos, então, é que foi morto, né, e tomado o poder dele por Pedro do Dragão. O terceiro Carlos, ele aceitou uma grande quantia em dinheiro de Aso d'Este, o senhor de Aso d'Este, o pagamento pela mão de sua filha. Praticamente vendeu a filha, né? Nesse sentido. Fala, vejo ainda no futuro a Flor de Lis entregar em Alagana e a prisioneira vigário de Cristo. Vejo entre ladrões receber o vinagre por fim ser morto. Ele fala assim, né? Que é referente toda ali a destruição que aconteceu ali pelo governo de Felipe o Belo na França, né? E também a prisão ali do Papa, né, nessa época, e a morte dele. Então nós entramos no freio. Aqui são 7 exemplos e eu deixei por último, porque é muita coisa, mas é muita coisa interessante, ok? Exemplos de avareza, né, castigados. Primeiro exemplo, Pigmalião, que matou seu cunhado Siqueu para ficar com seu ouro. Idas, que é o rei da Frígia, que tendo o direito de um pedido, um desejo do deus pagão Baco, ele pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro. Acã, que é uma das tribos de Israel, desobedeceu às ordens de Deus e ficou com os tesouros de Jericó. Ananias e Safira, que foram aqueles dois no Novo Testamento, né? Aqui a gente vê o Novo Testamento, difícil a gente ver, né? Que eles venderam um terreno e pegaram um dinheiro que era para então dar para os apóstolos diante da comunidade cristã, e eles acabaram mentindo e ficaram com uma parte desse dinheiro para eles. Então, ao apresentarem só uma parte do dinheiro para os apóstolos e para a comunidade ali, né, foi revelada a verdade que eles estavam escondendo outra parte, e eles saíram mortos ali por causa da sua mentira, por causa do seu apego ali ao dinheiro, e eles acabaram mortos nessa tentativa de enganar ali todo mundo, né, eles acabaram mortos aos pés dos apóstolos e diante do povo. Obedecendo ao rei da Síria, Teodório ficou responsável por confiscar os tesouros e os bens do templo de Jerusalém, mas foi impedido com isso através de coices de um cavalo. Príamo de Troia enviou seu filho da Trácia. Príamo de Troia tinha o filho Polidoro e mandou, junto com grande riqueza, grande tesouro, grande quantidade de ouro, né? Mandou seu filho se refugiar então em Trácia com o rei da Trácia, que era o Polinestor. Quando houve então a queda de Troia, ele pegou e matou o menino, e a queda de Troia, ele matou o menino e ficou com o ouro. Que não obrigas o teu coração essa fome de ouro. É uma frase de impacto que tem aqui. Aí tem o caso do cônsul romano Marcos Licinius Crassus, que ele era conhecido por sua fome de ouro,
Então ele é pego pelo rei Herodes e o castigo dele é realmente matar a sede de ouro. Eles derretem o ouro e jogam o ouro derretido pela goela abaixo desse Marcos Crassus. E aqui então está toda essa sede de ouro, de riquezas, de bens materiais, esse apego a ouro, riqueza e bens materiais. Então neste momento, depois que eles falam tudo, essa alma explica, fala assim, mas por que só você está falando isso? Eu falo assim, não sei, por que você está ouvindo só a minha voz? Dizendo látigo e o freio dessa cornija, porque todas as almas estão falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu não sei por que só você está ouvindo só a minha voz, né? Talvez ali Dante queria esse destaque para essa alma. Ele fala assim, de dia nós falamos esses exemplos de prodigalidade, que é a pobreza, generosidade, ou seja, o látigo, e à noite nós repetimos os exemplos de soberba, de avareza castigada, que são os freios dessa cornija. Então de dia eles falam o látigo, que é o incentivo à virtude, e aqui que é a prodigalidade, e à noite eles repetem os exemplos de avareza castigados, que é o freio dessa cornija. Então é assim que funciona o freio e o látigo dessa cornija. Então tem aquele tremor, eles escutam um hino, né? Glória a Deus nas alturas e paz aos homens e tal. É o canto dos anjos ao anunciar o nascimento de Jesus Cristo aos pastores na época do nascimento de Jesus em Belém. Então, esse é o resumo desse canto, a explicação desse canto, a análise desse canto. Espero que você tenha gostado e tenha agregado muito valor aí na sua vida, assim como na minha. Então, não vale de nada, né, ter esse apego, esse foco desordenado às riquezas, aos bens materiais, porque isso de nada vale lá na vida eterna. Né? Então, só os males que tudo isso proporciona para nossa alma é que ficarão registrados, né? Na nossa consciência, na nossa alma, serão causa, então, do nosso sofrimento, né? Da nossa condenação, da nossa purgação, se não remediados a tempo aqui nessa terra. Então, esse é o exemplo dessa cornija que é referente à avareza, né? Que a gente realmente se apegue àquilo que verdadeiramente e eternamente tem valor, que é as coisas do alto, né? Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. É isso também que deveria ser o exemplo, o conselho aqui para todos nós, né? Nessa cornija. Porque tudo isso aqui, o bem material, as riquezas, os tesouros, tudo passa. Tudo passa. E Deus, na sua infinita providência, nunca deixa faltar nada para aqueles que o temem e seguem a sua palavra. Ok? Então, confiamos na providência de Deus, confiamos que o nosso único e verdadeiro bem realmente vem de Deus, é Deus, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Não nos faltará nada. Ok? Porque não vale perder a alma por causa de uma coisa que é finita e passageira. Né? Nesse sentido. Então é isso, gente. Mas vale viver esse desapego aqui, né? A Maria foi pobre. A Maria, a mãe de Deus. Maria, a mãe do Rei do Salvador, Jesus, o Rei, né, Salvador do mundo, pobre. E não reclamavam por isso, né? Então, aí um exemplo. Então tá bom, eu fico por aqui, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta e compartilha, você vai estar ajudando aqui no meu canal, vai dizer para a plataforma que os vídeos são relevantes, que são interessantes, são importantes, ele vai oferecer para mais pessoas, ok? Agradeço desde já, eu fico por aqui, Deus abençoe vocês e até o próximo canto, se Deus quiser, uma próxima cornija. Beijo, tchau!